Olá, meus amigos. Deus abençoe todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que creem, obviamente, né? A bênção de Deus depende da fé, da crença. Não uma crença vulgar, mas uma crença em que você abraça a ideia, o pensamento, os pensamentos de Deus e os pratica no dia a dia. Essa é a bênção que Deus quer para todos nós, e esta bênção chegue até você. Você entenda isso, entenda uma coisa, amiga e amigo. Presta muita atenção que eu vou falar, por favor. Eu penso que isso é uma revelação para você. Veja só, quando Deus abençoa uma pessoa, Deus não abençoa mais ou menos, ele abençoa 100%. Ele abre o entendimento da pessoa para que ela entenda a sua palavra e coloque-a em prática. Porque na obediência à sua palavra, ela será uma bênção. Isso aí. O problema é esse. O problema é que as pessoas acreditam na palavra, mas não obedecem, então não creem. Quem crê, abraça a fé, abraça, melhor dizendo, as palavras de Deus e faz delas o caminho para a sua vida. Faz delas o pão nosso de cada dia, a água da vida, a luz da sua mente, do seu coração. Faz da palavra de Deus o maná que Deus mandou do céu na época de Moisés para o povo lá no deserto. Veja só, presta muita atenção. Muita atenção, por favor. Nós falamos ontem a respeito de Isaac abençoou Jacó. Lembra, né? Ele abençoou Jacó e deu-lhe uma ordem. Olha, você vai ser tão abençoado, em outras palavras, você vai ser tão abençoado, por favor, não se envolva com as mulheres que não têm a nossa fé, o nosso Deus, o Deus dos nossos pais. Não faça isso. Porque a sua bênção vai se desvanecer. Você vai ter tantos problemas, em outras palavras, eu estou aqui colocando as condições. Se você desobedecer essa palavra que eu estou dando para você, para o seu bem, essa palavra é para você, você vai dar com os burros na água. E de fato, Jacó gemeu, mesmo sendo ou recebendo a bênção de seu pai Isaque, que recebera de seu pai Abraão, que recebera diretamente de Deus. Deus deu a bênção para Abraão e lhe disse: olha, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer dizer, Abraão estava blindado com a bênção de Deus. Ele não precisava se preocupar com os inimigos, porque os inimigos iriam cair por terra quando vierem contra ele, porque Deus seria o seu escudo. Então, quando Isaac abençoou Jacó, é muito legal isso.
Essa bênção, minha amiga, permanece até hoje. Essa bênção vem passando de vida em vida dos descendentes de Abraão, aqueles que obedecem, aqueles que creem. Em outras palavras, quem obedece a palavra de Deus, crê. Quem não obedece, não crê. Só isso. Só isso. Veja só. Então nós vimos, se você ler lá o Velho Testamento, você lê direitinho o livro de Gênesis, você vai encontrar essa história muito legal. Vale a pena para você. Você sabe que Gênesis é o princípio de tudo. Então é o princípio também das nossas vidas. É o princípio da sua vida, da minha vida, quer você creia ou não, é o princípio. Coloque Gênesis na sua mente, você vai ver o retrato da humanidade. Deus abençoou Abraão. Essa bênção veio sobre Abraão e Abraão passou essa bênção para o seu filho, Isaque. Isaque passou essa bênção para o seu filho, Jacó. E assim, sucessivamente, até que chegou o Senhor Jesus na terra. Ele é a bênção. Ele é o pão que desceu do céu para dar vida a todos nós. Então, eu quero que você entenda o seguinte. As pessoas dizem assim, eu não vou abraçar a religião, não. Se eu não trabalhar, eu quero ver se vai ter o pão nosso de cada dia. Eu tenho que trabalhar. Quer dizer, as pessoas confiam mais na força do seu trabalho, da sua inteligência, da sua capacidade, na sua saúde, para ter o pão nosso de cada dia, do que do próprio Deus, que é a bênção. Então, se você entender a palavra de Deus, você vai arrebentar. Se você não entender, você vai ficar voando. Olha só, quando Isaque abençoou Jacó, Jacó foi odiado e buscado pelo seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Você me enganou, você enganou papai. E a bênção foi para você. Jacó tomou a bênção que era do seu irmão, porque seu irmão havia negociado essa bênção anteriormente. Então, Jacó teve que fugir de casa. Ele fugiu de casa. Ele fugiu pelo deserto. E ele não teve tempo de arrumar as coisas, porque o irmão dele queria matá-lo com tanto ódio, porque Jacó roubou-lhe o direito da primogenitura, ou seja, roubou-lhe a bênção de Abraão, que havia passado para Isaque, que havia passado para Jacó. Então, Jacó, no meio do deserto, se encontrou num local que, chegada à noite, ele procurou uma pedra para colocar a cabeça. Eu fiquei pensando, poxa, Jacó buscar uma pedra para colocar a cabeça no deserto, eu procuraria um montinho de areia, ficaria mais confortável, não é? Ao invés de colocar a cabeça na pedra, colocaria a cabeça num monte de areia. Era macia. Mas Jacó pegou uma pedra qualquer. Aquela pedra representava Jesus. Aquela pedra representava o pão nosso de cada dia, Jesus. Aquela pedra representava a bênção de Deus. Era a pedra fundamental, que era Jesus. É claro que Jacó não tinha a menor ideia sobre isso. Hoje a gente tem, porque a história está aí. Então, quando ele colocou a cabeça naquela pedra, ele não tinha nada. Ele não tinha roupa, ele não tinha comida, ele só tinha um pouquinho de azeite.
ele tinha quase nada, ele estava quase que desnudo. Mas ele colocou a cabeça naquela pedra e aquela pedra, aquela pedra fê-lo gerar um sonho. Deus lhe deu um sonho, porque a cabeça de Jacó fora colocada naquela pedra. Deus lhe deu um sonho. E no sonho, Jacó viu anjos subindo, viu uma escadaria, e Deus lá no topo da escadaria, e viu anjos subindo e anjos descendo. E eu fiquei perguntando, poxa, por que anjos subindo? Por que não descendo primeiro? Não, porque os anjos que estavam subindo já estavam com Jacó para protegê-lo, porque ele havia sido abençoado pelo pai. Ele era a própria bênção. Então, ele viu aquela escada com anjos subindo e descendo. Ele ouviu a voz de Deus. Ele teve direção divina. Eu sou contigo, Jacó. Eu sou contigo, como eu fui com seus pais. Quando Jacó levantou pela manhã e viu ao seu redor, era pedra e areia, mais nada. Ele continuava sem o pão, ele continuava sem as roupas, sem os agasalhos, sem as necessidades físicas dele. Ele continuava na mesma condição quando deitou, mas com a diferença. Ele carregava na sua cabeça as promessas de Deus. As promessas de Deus haviam descido. Ele entendeu que Deus era com ele. Ele entendeu com perfeição aquilo que Deus havia prometido ao seu avô e depois ao seu pai, e passara para ele. Ele prometeu que ele seria a bênção. E, de fato, ele foi a bênção, ele foi abençoado. Ele teve uma família maravilhosa. Dele, no amor dele com Lia, a rejeitada, a outra esposa, do amor dele com Lia, não com Raquel, mas com Lia, nasceu a tribo de Judá, que é a tribo de Jesus. Nasceu também a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. E Jacó só veio entender que Deus havia escolhido a Lia para ele depois que Raquel morreu, e ele pôde então observar a espiritualidade de Lia. Leia na Bíblia para conferir isso que eu estou falando. Leia, é extremamente importante. Lá em Gênesis, você vai, a partir do capítulo 28, você pode, capítulo 27, começar a buscar as bases. Você vai ver o que acontece. Então, Jacó entendeu que Lia era a esposa que Deus havia escolhido para ele. Mas ele queria, ele decidiu se apaixonar, se afeiçoar a Raquel, que era mais bonita. Era mais bonita. Ele se apaixonou pela Lia, pela Raquel. Mas Raquel era carnal. Raquel era invejosa. Raquel era iracunda. Enfim, ele não viu isso. Mas a bênção estava com ele. Mesmo errando nas suas escolhas, a bênção estava com Jacó. Ele foi abençoado. Porém, do outro lado, ele teve problemas gravíssimos.
É como a pessoa, por exemplo, ela recebe muitas bênçãos na igreja. Ah, eu fiz corrente disso, aconteceu, eu prosperei, eu entrei aqui na igreja como mendigo. Olha só, minha vida, eu sou um empresário bem-sucedido. Hoje eu como do melhor. Graças a Deus, foi abençoado pela fé. Só que, por outro lado, também tem os problemas, pelas más escolhas que fizeram, mesmo tendo a bênção, mesmo sendo abençoados. Jacó colheu as maldições também, mesmo estando com a bênção. É possível isso? Claro. Então, Jacó é um exemplo. E outros tantos são exemplos. Davi é um exemplo. Ele foi abençoado, escolhido por Deus, mas também colheu a dor, o desgosto do pecado que ele cometeu. Salomão nem se fala. Salomão casou com... Tinha 1000 mulheres. 1000 mulheres. E foram estas mulheres que fizeram a sua cabeça mudar ao ponto de ter, mesmo tendo construído o templo de Salomão, o original, e Deus ter descido naquele local, Salomão, ao se unir com as outras mulheres incrédulas, inclusive egípcias, ele acabou virando a cabeça. Como diz o ditado popular, virou a cabeça. Fulano virou a cabeça. Meu marido virou a cabeça. Quer dizer, meu marido gostava de mim, me amava, agora ele está com outra. É isso aí. Então, ele virou a cabeça, Salomão virou a cabeça e acabou cultuando outros deuses. Deuses de pau, de pedra, de metal, feitos pelas próprias mãos dos homens. Mas a cabeça dele era tão burra, que ele não se deu conta disso, mesmo tendo sido grande Salomão. É claro que no final da vida, Deus teve compaixão dele e o salvou. Mas ele gemeu com toda a fama de sábio, com toda a fama de riqueza, com toda a fama, ele gemeu. Então muitas pessoas priorizam as bênçãos e para receberem as bênçãos entregam suas vidas para Jesus, lá no altar. Oh, meu Deus, está aqui a minha vida e tal. E são abençoadas. Mas depois que recebem as bênçãos, viram as costas e começam a administrar essas bênçãos. É aí que está o grande erro. Então, minha amiga, o que nós chegamos à conclusão, meu caro amigo? Se você receber a palavra de Deus, se você entender a palavra de Deus e colocá-la em prática, com certeza você vai ser abençoado. Com certeza. Você não, vai ser questão de mérito, porque você vai se esforçar para executar aquilo, para obedecer aquilo que está escrito, que contraria as vontades da gente. A palavra de Deus contraria a vontade. A vontade de Deus contraria a nossa vontade. É ou não é? Essa é a realidade. Os nossos desejos, nossas cobiças, nossas carnalidades, contraria tudo. Para obedecer à palavra de Deus, e isso significa crer em Deus, isso significa também amar a Jesus, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Então, o que acontece? Se uma pessoa em sã consciência coloca a sua cabeça na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, ela vai ter o pão nosso de cada dia com garantia. Então Jacó, que estava com medo do seu irmão, da fugitivo, estava apavorado, teve um sonho, porque colocou a cabeça naquela pedra que tipificava Jesus. E ali ele ouviu a voz de Deus, a promessa de Deus, a promessa que o seu pai lhe deu, a bênção, Deus confirmou ali naquele sonho.
mas não removeu as suas más escolhas, a sua desobediência ao seu pai. Ele colheu os frutos. Então, você vê aí muitas pessoas crentes fracassadas. Por quê fracassadas? Porque deixaram de dar atenção, deixaram de manter-se na palavra, na obediência à palavra de Deus, para seguir os pensamentos do seu coração. E na vida é assim. Na vida é assim. Você só tem duas opções. Aliás, graças a Deus que tem duas, porque se tivesse três, escolheria as outras duas que são contrárias à de Deus. Ou você obedece à palavra de Deus e sacrifica sua carne, sua vontade, suas paixões, suas cobiças, ou você satisfaz suas cobiças, atende os seus desejos e deixa de lado a palavra de Deus. Jesus fala isso de outra forma bem clara. Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Jesus promete satisfação física a partir da espiritual, a partir da bênção. Jesus é a bênção, amiga e amigo, que as pessoas recebem quando creem nele de verdade, quando assumem compromisso com ele de verdade. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe essa bênção que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Isaac, que Deus deu a Jacó. Só que o Espírito Santo não vai neutralizar as nossas vontades. Não. Jesus tinha o Espírito Santo, mas em todo o tempo ele fez a vontade do Pai. Ele não se permitiu fazer a sua vontade. Você sabia disso? Jesus não fazia a vontade dele, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo, mesmo tendo sido gerado pelo Espírito Santo. Ele não, a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E quando a pessoa recebe a bênção de Deus, é o Espírito Santo. A bênção não é pão, não é queijo, não são coisas materiais, porque tudo fica por aí. Tudo fica por aí. Você sabe disso. Ninguém leva nada dessa vida. Nós temos os homens mais poderosos, mais ricos desse mundo, etc, etc. Mas eles podem cavar nos montes e fazer seus castelos enterrados lá embaixo, no monte, para fugir das bombas que vão cair, que vão destruir esse mundo. Mas, cedo ou tarde, eles vão descer à sepultura. Não vão conseguir conservar a vida. Porque a vida só é conservada quando a pessoa mantém-se obedientes, ou a pessoa mantém-se obediente à palavra de Deus, porque Deus usa a cabeça, o intelecto. Jesus disse: aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Obviamente, ele está falando, aquele que faz a vontade do Pai vai ser servo do meu Pai. É assim que funciona. Ou você, eu, todos nós, ou servimos a Deus ou servimos ao diabo. Não tem jeito. Não tem coluna do meio. Ou uma ou outra. Jacó serviu a Deus. Ele manteve a sua fé em Deus. Foi abençoado. Mas a bênção dele foi manchada pelos problemas que ele teve. Ele gemeu. Ele foi um homem gemido. Por isso, na relação dos heróis da fé que você lê
lá em Hebreus capítulo 11, Jacó, não fala de Jacó, um herói da fé, não. Dá licença um pouquinho só, por favor. Deixa eu molhar aqui o gogó, porque... Você entendeu? Você entendeu? Jacó, quando se levantou, ele reconheceu, a primeira coisa que ele reconheceu, verdadeiramente Deus está neste lugar. E pegou o azeite, o restinho que tinha, derramou naquela pedra, fez um voto com Deus. Está aqui. Se o Senhor fizer isso que o Senhor está prometendo, então o Senhor será o meu Deus. Olha só, ele já tinha recebido a bênção, mas agora... E eu edificarei uma casa para o Senhor aqui. E, de fato, foi erguida uma casa, o templo para ele lá, naquele lugar. Se eu não me engano, Betesda. Então, amiga e amigo, presta atenção. Em outras palavras, se você recebeu o espiritual, o pão espiritual tem mais valor infinitamente do que o pão material. O pão da vida é a palavra de Deus, é Jesus encarnado em você, é o Espírito de Deus em você. Uma vez que você abraça essa fé, você não vai depender de governo, de patrão, de empregado, você não vai depender de ninguém, você não vai depender de pessoas. Não, você não vai depender de coisas, você não vai depender de nada. Você vai ficar na dependência de Deus, ligado direto com Ele. E aí você vai ter paz. Agora, se você preferir seguir a voz do mundo, a moda, se você preferir atender os caprichos da carne, da vaidade, aos desejos que esse mundo oferece, as coisas que o mundo oferece, então você vai penar, e ninguém pode fazer nada, porque você escolheu o que serve, ou melhor, o que atende aos pecados, Jesus disse, é servo dos pecados. Então, quando a pessoa faz o que não deve, quando ela vive no pecado, ela é serva, ela é escrava do pecado. Jesus disse, é escrava do pecado, escrava. E o escravo não tem direito a nada. Escravo do pecado é o escravo do diabo, você sabe. Então não tem paz. Primeira coisa que acontece é não ter paz. Não tem paz de jeito nenhum. Por quê? Porque está servindo ao mal. E você que está me ouvindo nesse momento e que vive no erro e vive no pecado, você sabe o que eu estou falando. Você não tem paz. Você não tem tido paz. Pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode fazer isso, você pode ser a pessoa mais rica e mais poderosa, mais empoderada, mais de maior sucesso nesse mundo. Não importa. Você não tem paz. Porque serve ao pecado. E quem é servo do pecado é escravo do pecado. É escravo. É escravo do desgosto. É escravo do mal-estar, do mal. Mas quem serve a Deus de acordo com a sua palavra, esse tem paz. Esse vive em paz. Jesus disse, puxa vida, olha só que bacana. Você que tem sido escrava do pecado, escravo do pecado. Você vive atendendo os seus caprichos, suas vaidades. E quanto mais você atende, mais você quer, mais sede você tem, mais sede, e mais sede, e nunca fica satisfeito. É igual o viciado, é igual o cracudo. Ele cheira um pouco, ele queima um crack, depois queima outra pedra, e vai outra pedra, e ele não para nunca, não quer parar, porque é escravo daquele vício. Assim também é o escravo da bebida, é o escravo de mulheres, é o escravo disso, é o escravo de homens, é o escravo, enfim, é o escravo do prazer da carne. O que Deus pode fazer? Não pode fazer nada, porque a pessoa
decidiu isso. Mas há aqueles que querem a bênção de Deus, mas também querem dividir a bênção com as ofertas do pecado. E aí realmente a pessoa, foi o caso de Jacó, geme, vai gemer. Que legal. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me envia, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Virá a mim, que é a pedra fundamental. Vai dar atenção para mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus se oferece para fazer morada em você, minha amiga, meu amigo. Você que está perdido no pecado, você está desesperado. Essa é a realidade. E você não consegue nem se arrepender, porque você realmente não consegue nem raciocinar direito. Mas se você entregar a sua cabeça, colocar a sua cabeça na palavra de Deus, no próprio Deus que é Jesus, Ele vai te dar a direção que você precisa. Ele vai escolher e vai colocar à sua disposição o bem, a paz. Se você aceita de um lado, mas você confia, mas não confia 100%. Enfim, você quer dividir entre Deus e o mundo, você vai se dar mal. Jesus, minha amiga, meu amigo, quer lhe dar vida. Porque Ele quer que o nome dEle seja santificado, glorificado na sua vida. Uma vez que você abraça as ideias de Jesus, os pensamentos dEle, a palavra dEle, e segue, e obedece, então Ele vai ser engrandecido através de você aqui na terra. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Por isso que na oração ele diz assim: santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, obviamente, na pessoa que está orando. Jesus disse para os judeus que estavam lá, que falaram assim, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. O pão que Moisés deu para vocês foi meu Pai, mas aquele pão acabou e todo mundo morreu. Daquele povo que recebeu o pão, que comeu do maná, apenas 2 pessoas. Daquelas milhares e milhares de pessoas, apenas 2 dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Então, amiga e amigo, quando nós temos o pão da vida dentro de nós, ele nos sustenta por toda a eternidade. Essa é a bênção das bênçãos. Essa é uma revelação. Quando a pessoa se entrega para Jesus de corpo, alma e espírito, ou melhor, de espírito, alma e corpo, 100%, sem limite, então Deus desce sobre ela em forma do Espírito Santo e faz dela a própria bênção. E quem abençoar aquela pessoa será abençoada. E quem amaldiçoar aquela pessoa será amaldiçoada, porque ela é a própria bênção. Deus está ali dentro dela.
Você vê, por exemplo, vou lá falar de mim porque eu tenho sido exemplo. Um exemplo, por exemplo, você vê como eu fui perseguido, odiado, caluniado, humilhado, envergonhado, preso, enfim, fizeram das tripas coração para tentar me destruir. Você sabe disso. Você conhece a história. Eu estou aqui. Aqueles que me fizeram mal foram se arrebentando pelo caminho. E eu permaneci. Não vou permanecer neste mundo por toda a vida, por toda a eternidade. Não. Eu não trabalho para viver uma vida apenas aqui 100 anos, ou 80, ou 90 anos, seja lá. Não, eu trabalho para viver a eternidade. Eu não sou burro. Eu penso na eternidade, eu penso na eternidade da minha alma. Graças a Deus. Então, você que está me assistindo nesse momento e quer garantir a eternidade da sua alma com Deus, porque se não for com Deus, com certeza vai ser com o mal, com o diabo, a morte, o inferno, o falso profeta, o anticristo e também todos os que têm rejeitado o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Lá vão ficar as almas dos atormentados por toda a eternidade. O lago que arde com fogo e enxofre. Escrito está em Apocalipse, para você ver lá no capítulo 19, capítulo 20 e 21. Você vai ver. Está lá escrito. Então, quem recebe a bênção de Abraão é para toda a eternidade. O Jacó recebeu a bênção do Abraão. Ele vive por toda a eternidade. Mas aqui ele poderia evitar sofrer como sofreu, todo o sofrimento dele. E você também pode evitar todos os seus sofrimentos quando você usar sua cabeça na palavra de Deus. Comer do pão que desceu do céu, que é Jesus. E ele se encarnar em você. E de você fazer um templo, uma morada do Espírito Santo. Isso é uma revelação. A bênção de Abraão está sobre a cabeça daqueles, está sobre a vida daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham entendido. Claro, quem nasceu de Deus entende perfeitamente, mas quem não nasceu vai ter dúvidas. Entrega a sua vida para Jesus, que ele vai te dar entendimento, vai remover os desentendimentos, as dúvidas que você carrega dentro de si, e você vai ficar livre e em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Eu já falei demais. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o Espírito Santo, que você vai ver. Mas para receber o Espírito Santo, primeiro você tem que receber o Filho. Para receber o Pai, para você ver o Pai, primeiro você tem que ter o Filho. Quem não recebe o Filho, não tem o Pai, quanto mais o seu Espírito. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.